Até na questão de decisão, né, Wander? Você Sim. pode, por exemplo, tomar como medida estratégica, por exemplo, você só ter certo componente em estoque e outros componentes, você tendo a ideia de que a probabilidade dele quebrar é menor, você pode trabalhar com o estoque do fornecedor, por exemplo. Sim, sim. Né? Só que assim, eu vejo assim, para você implementar uma filosofia de confiabilidade, você tem que trabalhar muitas outras coisas bem, assim, para que você chegue nesse ponto, porque você vai precisar de bastante documentação, você vai precisar da máquina original, você não pode querer implementar numa máquina que nem tem o 5S, por exemplo. Sim. Então, tem E uma máquina já muitas... está toda remendada, por exemplo. Sim, fica difícil, entra na mesma questão da qualidade de produto, que você não vai conseguir determinar a variabilidade num sistema desse. Então, a confiabilidade é um item bem interessante assim, para manutenção. E dá para você ter ganhos importantes com isso daí. Você pode, de repente, de maneira mais leve, assim, trabalhar a confiabilidade até estudando o histórico. Ali fazendo uma análise de histórico e puxando lá até um Pareto, digamos assim. Sim. Faz um Pareto e diz, esses daqui são os modos de falha que mais acontecem. O que a gente pode fazer? Aí você pode partir para uma melhoria ali. Então, o FEMEA vai determinar essas coisas, mas às vezes o pessoal não quer aplicar porque ainda acha muito avançado. Você vai ter que treinar as pessoas em FEMEA e tudo mais. Mas você já pode pensar em alguma coisa de melhoria. Isso aí é confiabilidade também. Você está melhorando o seu equipamento. Sim. E aí entra a FEMEA, entra a CEP, aí entra o MSA, que é os sistemas de medição, né, da metrologia, que vocês viram lá. Aí entra, enfim, aí entra uma série de elementos que envolvem estatística, que envolvem estudos mais avançados, que envolve coleta de dados, confiabilidade na coleta de dados, né? Tem mais um ponto que às vezes só para não deixar passar, que eu lembrei disso, mas que a empresa pode ter muito ganho na questão da manutenção, porque é importante passar essa parte do custo para a empresa começar a pensar de maneira estratégica, mas a manutenção. Porque muitos equipamentos são importados. Sim. Consequentemente, os componentes também são. E muita coisa da parte de automação, o Brasil realmente, com exceção da VEG, eu não lembro de algum outro, assim, que tem essa parte de automação difundido dentro das indústrias. Assim. Então, são componentes caros, mas que você pode fazer uma substituição. Nem tudo que é importado não pode ser nacionalizado. Então, nessa parte do estoque, Wanderson, entrando nessa parte da confiabilidade, você pode trabalhar as duas questões. Você pode trabalhar esse eixo aí é um eixo importado, que você falou, Kabush, ou ele é um material nacional? Não, ele é um material importado. E quanto que custa esse material aí? Custa, sei lá, R$ 5.000, com a conversão e tudo mais. Tá, e não tem nenhum fornecedor que desenvolva esse material aqui no Brasil? Pode ser que sim. Aí você pode fazer um teste, trabalhar em cima daquilo ali e ver, a durabilidade desse cara aqui é a mesma. Então, você reduz. Para exemplificar isso, só com substituição, por exemplo, de fabricante de sensor, às vezes mudar de uma marca para outra, com a mesma característica, em relação a ano, assim, por exemplo, eu já vi resultado assim de R$ 50.000. Isso você mudar um modelo só. Aí você pode atingir a causa da quebra, que entra na questão da confiabilidade também. Por que está quebrando aquele cara ali? Está quebrando porque o operador bate a peça em cima toda vez que ele vai colocar a peça no dispositivo. Então por que não é um sensor, não tem uma proteção de, sei lá, de nylon ou não é outro tipo de sensor? Aí você ataca dois mecanismos que geram custo, que é o tipo da peça, se ela é importada ou se é nacional e tudo mais, se tem a mesma qualidade, porque não adianta também se trocar a peça por uma inferior. E em alguns casos pode até ser que fique mais caro. Nesse caso lá que eu citei do setup, a ideia era deixar um sensor mais robusto para aguentar e a estratégia era para melhorar o SMED, mas não baixar o custo da peça. Aí pode entrar nessa análise também, às vezes. Mas aí entra o custo-benefício, né?
Claro. Você paga um pouco mais caro no sensor, mas você ganha 1 minuto no setup, 1 minuto em cada setup, e pode representar 10 mil peças na produção, e isso aí gera um lucro muito grande. Então, essa fábrica aí, ela fabricava uma peça a cada 12 segundos. Então, aí a gente tem que pensar no custo-benefício, né? Não só no custo direto. E esse é outro erro, né? Muitas vezes a gente, peraí, você está querendo comprar uma peça mais cara. Sim. Ela me reduz o ciclo, você faz ideia disso, reduzir o ciclo? Aí entra também a questão da cultura lá, porque se você já tem a cultura bem difundida, a questão da logística e manutenção e compras é bem integrado. Então, para você fazer tudo isso, até para teste, às vezes é mais fácil, mais rápido. Até a parte financeira da empresa tem que ser envolvida nessa hora, né? A parte econômica, vamos chamar assim. Toda engenharia econômica depende de informações financeiras dentro da organização, embora sejam duas áreas totalmente distintas. A engenharia econômica e a engenharia financeira são coisas diferentes, né? A financeira nem é engenharia, é administração financeira. A engenharia econômica é quem faz análise do custo-benefício, se vale a pena você investir mais, mas ter mais retorno, enfim. Todas essas análises. Então é isso, manutenção centrada em confiabilidade é algo extremamente interessante, extremamente importante.